Olha, tem uma teoria circulando por aí que pode mudar completamente o jeito que a gente olha para o mundo digital. É uma daquelas ideias que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas que a cada dia que passa parece fazer mais sentido. A ideia de que a internet que a gente conhece talvez não seja bem o que a gente pensa. Vamos parar para pensar nisso por um segundo. E se toda essa atividade online, todos os posts, os vídeos, as interações, e se tudo isso for, na verdade, só uma grande fachada? Essa é a pergunta bem perturbadora que está no centro de toda essa discussão. Então, para começar, vamos mergulhar nessa primeira questão. Será que a internet está vazia? É um olhar sobre essa ideia de que a web, que parece tão cheia de vida, na verdade não tem quase ninguém. Porque a nossa percepção, o que a gente sente no dia a dia, é de um lugar movimentado, cheio de gente conversando, criando, compartilhando. Mas a teoria diz o contrário. Diz que, na verdade, é um espaço praticamente abandonado pela atividade humana. É um choque de realidade bem grande. Bom, isso nos leva direto para a definição do que é, afinal, a teoria da internet morta. Vamos entender exatamente o que ela alega sobre esses robôs que teriam tomado conta de tudo. Então, o ponto central é esse aqui. A teoria não diz que a internet acabou, mas sim que a presença humana nela se tornou irrelevante. A maior parte do que acontece online seria basicamente um diálogo de máquinas, um sistema que se alimenta de si mesmo, com IAs e bots criando e consumindo conteúdo entre si. E aí a gente chega num número que, olha, é de assustar. Quem defende a teoria estima que, desde 2024, mais ou menos 80% de tudo que rola na internet é só ruído de máquina, atividade de bot para bot. A gente, os humanos, seríamos responsáveis por apenas 1/5. É muito pouco. Certo. Se a maior parte do tráfego é de robôs, isso levanta uma outra pergunta, né? Quem é que está criando todo esse conteúdo que a gente vê por aí? Pois é uma dúvida justa. Porque a gente vê coisa nova o tempo todo. Alguém tem que estar lá criando tudo isso, certo? Acontece que a teoria argumenta que a nossa ideia de alguém talvez esteja um pouco ultrapassada. E aqui está a chave para entender a motivação por trás disso. A ideia não é que a IA quer ser mais criativa que os humanos. É que o sistema, o algoritmo, precisa de uma quantidade absurda de conteúdo o tempo todo. Ele quer volume. E a interação humana é lenta, é ineficiente para essa escala. Então a IA entra para alimentar essa máquina insaciável. Para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático e bizarro que circulou há um tempo. Uma imagem totalmente gerada por inteligência artificial de um camarão gigante ao lado de uma figura de Jesus. Essa foto viralizou de um jeito impressionante. Mas o que isso significa de verdade? E aqui a gente vê a dinâmica perfeita. Sim, teve interação humana de verdade. Sabe, a tia de alguém que viu aquilo, achou bonito ou curioso e compartilhou de coração. Mas o grosso da atividade, aquelas dezenas de milhares de curtidas, de compartilhamentos, pode ter sido só bot, inflando os números, validando o conteúdo uns para os outros, criando uma falsa sensação de que aquilo era culturalmente relevante. Isso nos leva a uma metáfora bem poderosa para tentar visualizar tudo isso. A ideia da internet como um grande shopping center fantasma. Pensa nessa imagem. É um lugar que foi construído para pessoas, para ter vida, para ter movimento, mas agora ele está vazio. E as únicas vozes que a gente ouve são as dos manequins, parados nas vitrines, presos numa conversa sem fim e sem sentido. Essa é a visão que a teoria tem da internet hoje. Uma fachada de atividade escondendo um vazio enorme. E se a internet é esse shopping fantasma, então, quem é real online? Quais são as consequências disso tudo para a conexão humana, para as poucas pessoas de verdade que ainda andam por esses corredores? As implicações são bem profundas. A criatividade humana genuína acaba sendo engolida por uma avalanche de conteúdo gerado por máquina. Aquelas interações que parecem tão reais podem ser só um eco no vazio. As comunidades online que a gente tanto valoriza podem não passar de uma ilusão. E no fim das contas, o desafio se torna: como a gente prova que é diferente dos manequins? E a gente termina com essa pergunta no ar. No mundo digital, onde o que é autêntico fica cada vez mais difícil de encontrar, o simples ato de ser humano online se torna um desafio. É um pensamento bem inquietante para se ter na próxima vez que se estiver rolando um feed.